de esse, desse déficit de mão de obra, dessa falta de profissionais capacitados, né? Não só na questão da abastecimento de água, mas em toda a cadeia do saneamento, né? A gente tem um cenário aí, uma perspectiva nos próximos anos aí de crescimento de investimentos no setor, né? Eu ainda não tinha me apresentado, né? Mas eu tô nesse ramo desde 2005 e, ao contrário de alguns colegas, eu comecei de forma meio que até foi uma ironia do destino, acabei caindo no saneamento, acabei começando a trabalhar em saneamento e tive a oportunidade de fazer o caminho inverso, né, da maioria dos profissionais, porque eu comecei desde de auxiliar e fui galgando todas as posições ali que são possíveis, né, na área operacional dentro de uma empresa de saneamento. E ali eu fiz curso técnico, estudei, me formei, aí comecei a atuar como técnico operacional, e aí comecei a estudar engenharia, e aí desde então comecei a trabalhar em centro de controle de operações e já estou hoje atuando, acho que na terceira ou quarta operação. Eu tenho quarta cidade que eu já opero, que eu já trabalho, né? Sempre trabalhei aqui no Sudeste, estive no Centro-Oeste também, ano passado no Nordeste, e agora estou de volta trabalhando aqui no Rio de Janeiro nesse projeto de concessão da SEDAI. Não trabalho na SEDAI diretamente, mas trabalho em uma das concessionárias. Então, muito pertinente o assunto desse curso, né, e dessa palestra. Quero dizer que, assim, é uma responsabilidade imensa. A Sheila ontem me mandou a apresentação dela e está muito completinha, achei muito, assim, muito bacana a riqueza de detalhes, a clareza com que você colocou cada um dos pontos ali que a gente... Porque é um desafio a gente dar uma pincelada em tudo aquilo que a gente vai falar aí ao longo de 1 ano e meio de curso, mas eu acho que queria parabenizá-la, porque acho que você foi muito bem sucedida na missão de dar essa boa pincelada, mas com profundidade, conseguiu ser clara nas suas colocações, sendo técnica, mas também trazendo o conteúdo de forma palatável, porque a gente sabe que certamente a gente tem na nossa audiência pessoas também que não são do saneamento, que estão aqui com esse objetivo de conhecer mais, de aprender mais e de iniciar nesse setor. Então, assim, como você já discorreu aí sobre tudo, quase tudo que dá para falar sobre controle de perdas, eu quero me ater um pouquinho a controle em sistemas de abastecimento de água, o dito controle operacional. Montei uma apresentação bastante sucinta, resumida, e falando de algumas coisas que são do meu dia a dia profissional, desde 2005, e que a gente, na verdade, fez, como eu falei no início da apresentação, a gente fez o caminho inverso. A gente foi para a academia para buscar o embasamento teórico daquilo que a gente já vivenciava na prática. Então, aqui a gente tem uma tela dessas já hoje muito difundidas, né, do Centro de Controle Operacional, sistema supervisório. Aí, antes, como a título de introdução, eu trouxe aqui duas frases, né? Uma do Jimmy e uma do Peter Drucker, que é quando se fala em controle, quando se fala em gerenciamento e controle de qualidade, de produção, que é aquela questão de que é aquela frase célebre, né, do Jimmy, que a gente não consegue gerenciar aquilo que não se mede. Então, a Sheila exemplificou isso muito bem quando falava ali sobre macro e micromedição. Então, assim, é interessante porque isso parece ser uma questão muito óbvia. Parece ser muito óbvio falar que você precisa macromedir, por exemplo, a saída do Maeta, a entrada do Maeta, ou a adução na entrada do município. Isso parece muito óbvio, mas para a gente que já rodou alguns estados, alguma cidade do interior, né, por esse Brasilzão afora, o que a gente vê de vazão estimada, de poço sendo operado sem nenhum controle de vazão, de volume, de dieta sendo operada sem nenhum controle de produção, sem nenhum controle de produtos químicos, sem nenhum controle
minimamente, assim, mesmo se tivesse uma calha baixa ou alguma coisa que possibilitasse o controle de vazão, né, quando a gente vai para os grotões aí do Brasil, para as regiões onde a gente sabe que historicamente o abastecimento de água ele teve pequenos investimentos ao longo de décadas, a gente vai ver que tem muita coisa estimada ainda tem muita coisa no campo aí do empírico, né? E isso atrapalha muito. Se você for falar em um controle operacional e você não mede, você não consegue, você não contabiliza o volume de água que você disponibiliza no seu sistema, você não consegue contabilizar a vazão instantânea que você coloca no seu sistema, a pressão desse sistema, você certamente não consegue gerir o seu sistema. E aí uma frase também que eu queria fazer a abertura da minha apresentação, do Peter Drucker, que é o que pode ser medido, certamente pode ser melhorado. Então, se eu não consigo, e aí voltando para a questão das perdas de água, né? Quando a gente fala em perda, a gente vai falar em volume distribuído, volume faturado, volume medido. Se eu não tenho esses volumes bem apurados, né? Se eu não tenho um parque de medidores atualizado, aferido, se eu não tenho micromedidores aferidos também, uma idade ou com tempo de uso, né? Como a Sheila bem colocou, né? Com um tempo de quilometragem ali de medição adequados, o erro começa a aumentar demais e aí isso incide numa perda de controle. Então, avançando, né? Então, quando eu falo em controle de sistemas de abastecimento de água, eu falo em controle de processos. A gente está falando aqui de controle de processo, é um processo contínuo. A gente sabe que quando ocorre alguma falha, e aí tem uma outra máxima do Deming também, que 85% dessas falhas ocorrem por processo, ou porque as pessoas não conhecem bem os processos, ou porque esses processos não são bem executados e controlados. Então, processo, uma definição de processo, é uma ação continuada, realizada, contínua e prolongada de alguma atividade. Então, abastecer uma cidade, um município, um estado, é uma ação contínua. Se trata de vários processos interligados que precisam estar funcionando bem, ajustados. Então, a gente tem aqui o que, por definição, é uma concepção de um sistema de abastecimento de água. A gente tem aqui um sistema clássico, um manancial, um sistema de captação superficial. Você tem outros sistemas também, você pode ter. Agora mesmo, no ano passado, eu atuei numa operação no Nordeste, onde você tinha praticamente a matriz hídrica com 50% de captação superficial e 50% de captação de poços profundos, né? Então, era algo que eu ainda não tinha trabalhado, mas basicamente funciona assim: um manancial, uma estação de elevatória de água bruta, uma adutora de água bruta, a gente tem a estação de tratamento, a adutora de água tratada, o reservatório e depois do reservatório as redes de distribuição. Então, também a definição para sistema de abastecimento de água para consumo humano é a instalação composta pelos conjuntos de obras civis, equipamentos destinados à produção e distribuição canalizada de água potável. Então, e aí eu faço aqui a minha consideração: operar e controlar um SAA é controlar processos. Então, nada mais é do que controlar processos. Então, e aí é uma outra coisa que eu gostaria também de colocar com relação a controle. Muito se fala, quando se estuda gestão de processos, em eficiência e eficácia. Vocês, de alguma forma, já devem ter ouvido falar nisso. Então, para você ter um controle eficaz de um sistema de abastecimento de água, o que o consumidor de um sistema de abastecimento de água espera é que ele seja abastecido em quantidade, uma água de qualidade e com regularidade, tá? Então, assim, algo que sou bem observador, eu observei que a Sheila falou assim a respeito de abastecimento intermitente, né? Por vezes pode ocorrer um abastecimento intermitente, por vezes. Então, tem locais também, tem cidades, muitas cidades onde eu já trabalhei, em que a realidade é um abastecimento intermitente, é um abastecimento de rodízio, a pessoa, bairros e bairros inteiros são abastecidos 2, 3 vezes por semana, e isso acaba sendo uma realidade. Operacionalmente, a gente sabe que isso é terrível, né? Que é como se você promovesse lavagens nessa rede, né?
periodicamente. Outra coisa que você mostrou bem ali, aquelas redes incrustadas, quando você tem esse regime de abastecimento intermitente, você libera essas incrustações na tubulação, você promove entupimento dos ramais de água, dentre outros problemas. Então, um abastecimento de água, um controle, uma gestão do sistema de abastecimento de água eficaz é um sistema que atenda em quantidade, em qualidade e em regularidade. Então, aí eu queria falar um pouquinho de uma coisa que eu já atuo desde o meu início no saneamento e que é algo praticamente sine qua non para se ter um controle, né, dentro de um sistema de abastecimento de água, seja num departamento municipal, seja numa companhia estadual ou seja numa companhia privada de saneamento, né? Generalizando, uma operadora de saneamento, uma operadora de distribuição de água, ela precisa ter a sua central de controle operacional. De novo, eu coloquei aqui uma imagem, né, de um sistema já bem avançado, com um sistema supervisório, com telas auxiliares, com as pessoas que estão ali operando esse sistema, mas a gente tem aí sistemas mais simples. Na verdade, a complexidade desse centro de controle ele se dará na proporção da medida da complexidade do sistema de abastecimento. Você vai ter centro de controle de abastecimento, onde você tem um controle de nível de um reservatório e um monitoramento de pressões em adutoras, em algumas adutoras, poucas adutoras, e vazões de entrada e saída do reservatório e pressões na malha de distribuição. Hoje, com o avanço das tecnologias, já existem sistemas autônomos, inclusive, para cidades pequenas, para pequenos sistemas, onde você tem sistemas de bombeamento automatizados de acordo com o nível do reservatório, de acordo com a produção da ETA. Então, hoje, isso já é algo bastante comum. Então, um centro de controle operacional, eu já trabalhei na implantação de 3 centros de controle operacional, ele é da implementação mesmo, do zero, ele é uma central onde todas as informações chegam nele em primeiro lugar e todas as ações que são tomadas, tanto no sentido, né, com relação a ações de contingenciamento, ações de resposta rápida em caso de rompimentos de adutora, de extravasamento de reservatório, eu vou falar um pouco disso à frente, em ocorrências de falta de água, em ocorrências de baixa pressão em rede de abastecimento. Isso normalmente chega às informações via CCO e as ações a serem tomadas, as ações de mitigação daquelas situações, daquelas crises, elas saem do centro de controle operacional. Então, o centro de controle operacional de uma empresa de saneamento, normalmente ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e é essencial que seja assim, principalmente por conta das inúmeras crises que a gente vivencia aí ao longo do ano e que necessitam de uma resposta rápida. Então, só falando um pouquinho de que é composto, né, um centro de controle operacional, normalmente você tem um painel supervisório, você tem um sistema, um software, onde se recebe as informações ali das estações remotas de telemetria, você tem as infraestruturas de automação, você tem as infraestruturas propriamente ditas, né, do sistema de abastecimento de água, e você tem ali toda uma mão de obra técnica qualificada. Você tem coordenadores, supervisores, você tem os controladores do centro de controle operacional, os controladores do sistema, você tem analistas de dados, né? Hoje em dia, com os Power BI da vida, você consegue dinamizar muito o controle disso, os painéis de gestão à vista, para que todos os stakeholders ali possam ter uma visualização em tempo real do que está acontecendo no sistema. E também as equipes, não menos importantes, as equipes de campo, os operadores, volantes, as equipes de manutenção, os bombeiros, tudo isso está ligado, né, de certa forma, ao centro de controle operacional, e eu não coloquei aqui, mas, de certa forma, todos os outros setores da empresa eles estão conectados ao CCO de alguma forma. Então, e aí eu coloquei aqui, né, que o CCO, normalmente, o Centro de Controle Operacional,
ele é o coração de uma empresa de saneamento, porque ele garante agilidade na tomada de decisão e garante um tempo de resposta ágil. Então, assim, hoje, por exemplo, o sistema que eu trabalho, a gente atua em redes e em adutoras de 2.000 milímetros, 1.750 milímetros. Então, com pressões elevadíssimas. Então, o tempo de resposta num sistema como esse precisa ser muito rápido, porque, assim, qualquer intercorrência numa adutora dessa, qualquer vazamento, qualquer rompimento, você põe em risco, né, bairros inteiros. Você abre uma cratera numa rua capaz aí de engolir um carro, capaz de levar uma casa. Então, o centro de controle operacional, ele, sobretudo, ele precisa ser um centro onde a tomada de decisão seja rápida e o tempo de resposta às crises também seja ágil. A tempo de não... Pode falar, Zé. Hoje a gente teve aqui em Florianópolis, um rompimento de uma adutora e o trânsito foi a principal avenida de acesso aqui Caramba, na cidade. eu nem sabia, eu não falei. Então, tua colocação aí foi muito perfeita, a importância desse centro de controle operacional, né? E a gente teve um transtorno bem grande hoje pela manhã. As pessoas chegaram atrasadas, perderam compromissos, mas foi exatamente questões que acabam acontecendo. A gente teve um caso mês passado aqui no Rio de Janeiro também, e de uma adutora que se rompeu e inundou várias casas, praticamente um bairro inteiro inundado. Então, terrível, assim. Prejuízo, graças a Deus, não houve nenhuma perda de vida humana, mas as pessoas perderam seus bens, né? Perderam... Então, é complicado, né? Então, e aí eu queria mostrar de forma bem sucinta, né, alguns pontos onde hoje você já consegue controlar, onde você já consegue ter um controle operacional. Então, por exemplo, numa ETA, o Centro de Controle Operacional ele consegue controlar, monitorar, né, minimamente o monitoramento na vazão captada nos mananciais ou nos poços, né, parâmetros de água bruta. Hoje você já consegue, do ponto de vista de automação, você já consegue fornecer ao Centro de Controle Operacional esses parâmetros de água bruta. E aí, através disso, você consegue determinar se a tua estação ela tem capacidade de tratar aquela água bruta naquelas condições. Você consegue controlar tanto a vazão de entrada quanto a vazão de saída da ETA, os parâmetros de qualidade da água tratada, isso é muito importante, né? O controlador ali que está controlando o sistema, ele, inclusive, ele recebe ali em tempo real os alarmes sobre algum problema, alguma questão, inclusive relacionada aos parâmetros tanto de tratamento, quanto os parâmetros de qualidade da água já tratada, alguma desconformidade, quanto os parâmetros de água bruta, né? De repente, aquela água ali do manancial, isso ocorre muito em região com um índice pluviométrico muito alto, aí você começa os tempos de maior chuva, aumenta-se muito a turbidez, a captação, e isso, muitas vezes, a sua estação não está preparada para tratar uma água com aquela turbidez tão elevada, você precisa parar seu sistema. Então, você imaginar uma ETA operada hoje sem esse nível de controle operacional o que toda hora a gente ouve falar, as pessoas recebendo Coca-Cola nas torneiras, porque sempre que eu vejo uma notícia dessa, mesmo sem conhecer o sistema, já subentende-se que você não tem esse nível, né, de controle. Então, hoje, com elevado índice de automação, até inclusive dosagem de produtos das ETAs, você consegue fazer isso de forma remota, automática. Então, passando para frente, falando um pouquinho sobre a questão dos reservatórios, né? A Sheila falou lá, quando falou de perdas, a gente tem um índice grande de perdas também por extravasamento de reservatório. Então, como é que funciona isso? Como é que isso se dá? Nos momentos, por exemplo, de vazão mínima noturna, quando você não tem um controle desses reservatórios, quando você não
não tem um controle ali de nível, de vazão. Você, nos momentos de menor consumo, onde aquele reservatório ele deveria, porque o reservatório ele tem esse funcionamento, né? Eu coloquei aqui, ele existe tanto para atender as variações de consumo, nos momentos de maior consumo, então ele serve para acumular água, estabilização de pressão, quando você tem reservatórios em cotas mais elevadas, aí você estabiliza a pressão na malha de distribuição nas cotas mais baixas, e também demandas emergenciais. Mas, se você não tiver um controle alinhado ali da operação de um reservatório, principalmente nos momentos de vazão mínima noturna, o consumo ajusante desse reservatório diminui, o reservatório começa a ganhar nível, e se você não tiver nenhum controle, nenhuma ação e nada a fazer, nenhuma ação a ser tomada nesse reservatório, principalmente se você não tiver nenhum ponto de monitoramento desse reservatório, minimamente que seja o nível desse reservatório, esse reservatório ele extravasa, e ele vai extravasar, né, até o novo horário de pico de consumo, que normalmente se dá entre, isso vai muito da sazonalidade, né, vai muito isso é algo que cada região a gente observa, mas basicamente os picos de consumo são pela manhã, quando as pessoas acordam para trabalhar, para estudar, e no final da tarde, início da noite, quando retornam do trabalho, dos estudos, né, dos seus afazeres. Então, o centro de controle operacional, ele normalmente, tá? Se você tiver um centro de controle operacional que faça ali os controles necessários no reservatório, ele opera, ele controla ou remotamente, né, ou no local também, que a gente tinha, né? Hoje você faz tudo isso de maneira remota, pelo sistema de telemetria você consegue acionar, abrir, fechar válvulas, isso tudo é bem tranquilo. Antigamente, esse controle era feito por um operador. Então, no centro de controle, eu trabalhei muito tempo assim, você com rádio, você chamava o operador, ainda assim você tinha algum controle, ainda que fosse de hora em hora, a pessoa verificasse o nível ali no manômetro, ainda que você não tivesse um sensor ou algo muito muito apurado, mas pelo menos você tinha uma maneira de controle. Então, operação do reservatório, normalmente, abertura e fechamento das válvulas de entrada e saída, vazões de entrada e de saída, pressão de montante de jusante e os níveis de trabalho. Isso é importante. Qual o nível mínimo, o nível médio e o nível de extravasamento. Então, do ponto de vista de operação, isso é muito importante, porque se você tiver esse conhecimento, se você ajustar o seu sistema para ter esse conhecimento do nível de trabalho do reservatório, você não trabalha nem com ele muito próximo do extravasamento, nem ele tão baixo que não consiga manter aquela pressão que a Sheila muito bem colocou, mínima ali de 10 MCA de distribuição. Então, aqui eu trouxe um gráfico também de vazão e pressão. Então, no sistema de abastecimento de água, né, no CCO, ele controla e monitora vazão distribuída, e aí eu falo de vazão instantânea, volume distribuído, e aí é quando você passa a observar isso no final de um dia, no final de um mês, controla a vazão dos reservatórios, entradas e saídas, vazões médias, máximas e mínimas noturnas. Então, isso tudo é controlado e monitorado também pelo CCO. Outros pontos de controle e monitoramento, como eu já tinha tido um spoiler da apresentação da Sheila, coloquei aqui só, aqui você vai ter uma válvula, um registro de manobra e uma VRP. Então, isso hoje já é controlado pelo CCO, isso você já tem na maioria dos sistemas onde você tem um sistema de automação bem implantado, isso tudo já é feito por um clique de mouse. E é importante que seja assim, principalmente com relação ao tempo de resposta, né? Se você tem a dependência, por exemplo, como o Zac bem colocou, né, desse evento que houve aí hoje, de rompimento de adutora, se você tem nessa adutora uma válvula automatizada, onde você consiga, num clique de mouse, efetuar o fechamento dela, por um caso de rompimento, você consegue diminuir bastante o seu tempo de resposta. Você consegue
diminuir bastante o tempo de alagamento de uma via, o tempo de abertura de uma cratera, porque assim que há um rompimento e assim que o operador ou que o próprio sistema alarma, né? E é bem interessante isso quando você nota que no momento de um rompimento a vazão ela sobe, a pressão cai abruptamente, né? E aí você consegue ali ter um indicativo que houve um rompimento. Se você tem o sistema já automatizado, você num clique de mouse você consegue retirar a água daquele setor. Agora, nos sistemas à moda antiga, você vai precisar ligar para alguém, pedir para uma equipe volante se deslocar, fechar um registro de manobra. Isso dependendo do tamanho, do porte do sistema, isso demanda tempo, né? Demanda bastante tempo. E aí é o tempo suficiente para cair um carro numa cratera, para inundar uma casa, enfim. A gente tem também operação das bombas de água, né? E aí eu botei duas imagens aqui, uma de uma estação e a outra de uma tela de operação de uma bomba, tá? E aí você tem ali também você pode ligar e desligar essa bomba, que é importante também, né? Para essa questão do tempo, né? Você tem uma área tem uma rede que é bombeada, que tem pressões elevadas e aí ocorre um rompimento. Você tem esse controle de ligar e desligar no centro de controle operacional, você consegue efetuar esse desligamento rápido, diminuindo o seu tempo de resposta. Você consegue ali ter um monitoramento da pressão na retaguarda e no recálculo da bomba. O status de funcionamento da bomba, se ela está ligada, desligada, ou se ela está alarmada, se houve alguma falha. E aí os alarmes, eu coloquei aqui, você consegue ter a corrente da bomba, e aí consegue fazer um monitoramento até do ponto de vista de programação de manutenção. Rotação da bomba, e aí quando a gente fala em rotação, se você tiver uma bomba no conjunto ali já mais atualizado, com inversor de frequência, você consegue trabalhar reduzindo essa rotação, o que influencia assim, diretamente na redução do seu consumo de energia elétrica. Aí a gente sabe o quanto que a energia elétrica ela incide nos custos, né, dos sistemas de abastecimento. Passar para frente. E também os DMCs, que são os distritos de medição e controle. A gente sabe que não é uma realidade, distrito de medição e controle, infelizmente. O saneamento no Brasil, principalmente no que tange a distribuição de água, ele avançou muito nos últimos 30 anos em cobertura, em extensão, né? A gente vê que a maioria dos estados avançou em cobertura, mas esse avanço não foi acompanhado em redução de perdas nem em setorização. Então, essa questão do DMC, são poucas as cidades que já têm esses DMCs estantes, bem implantados, mas eles sendo implantados, é importante ter isso também no CCO, até para você conseguir detectar com mais rapidez os vazamentos não visíveis, as perdas, os furtos. Quanto mais setorizado for o seu sistema, mais fácil fica de você ter esse controle. E as rotinas operacionais também, que não deixam de fazer parte desse controle operacional. São os registros de ocorrências e alarmes. Então, quando eu falo aqui de registro de ocorrência, por exemplo, num caso desse de rompimento, onde você teve, como esse que vocês citaram, onde você tem impacto no trânsito, provavelmente você vai ter que mandar algum comunicado para a agência reguladora, né? Quando você tem algum tipo de ocorrência onde incide em algum alagamento, algum impacto em alguma outra área da cidade, você de fato aquilo ali vai ter que ser relatado para a reguladora, para os órgãos públicos. Então, isso tudo normalmente parte também do CCO, esses registros de ocorrências, de alarmes, os registros das manobras, fechamento de algum setor de abastecimento, algum fechamento decorrente de vazamento para manutenção, acionamento também dos planos de contingência, comunicação às partes interessadas, interface com todos os demais setores da empresa, né? Por exemplo, a gente falou aí do pessoal do 0800, teleatendimento. Hoje, a maioria das empresas já atende aí WhatsApp, e-mail, chat, e normalmente, quando se faz isso 24 horas por dia, quando se recebe alguma demanda do consumidor, e o primeiro lugar que é acionado é o CCO, normalmente é onde dá
a diretriz de quem vai ser acionado, como será acionado, se vai ter que acionar alguma equipe de sobreaviso, se vai ter que encaminhar alguém agora ou se dá para esperar, deslocamento de equipes e veículos e até CFTV em algumas unidades operacionais já automatizadas. Isso também hoje é muito comum. Você automatiza, não tem mais operador lá fisicamente, então o CCO controla também o circuito interno de TV. E aí eu quero deixar, já encerrando aí a minha fala, algumas perguntinhas, né? Perguntas retóricas. Custa muito caro implantar um centro de controle nesse nível, né? E quanto custa não controlar? Quanto custa não implantar? Então, eu trouxe algumas imagens aqui que nos causam arrepios, né, para todo operador de saneamento desse tipo de imagem. Né? Rompimento de uma adutora. Aqui a gente viu uma cratera abrindo aí numa via de fluxo de veículos. Aqui a gente vê a água com aquela característica bem turva saindo na torneira. E aqui a gente vê a torneira seca, que é a famosa falta de água. Então, para terminar, quero deixar aqui uma sugestão de biblioteca essencial, né? Principalmente para aqueles que estão aí debutando nos estudos do saneamento. Temos aí o Manual de Hidráulica do Azevedo Neto, o abastecimento de água e a hidráulica de todo dia no saneamento, que é do Daniel Manz, que inclusive é um dos professores também do curso, e que é um livro que se eu pudesse indicar como o primeiro dessa trindade aí de livros de abastecimento e distribuição de água, eu indicaria o do Manz, porque ele consegue sintetizar tudo que os outros livros colocam, ele consegue de maneira muito palatável, muito fácil, de maneira muito fácil, de fácil compreensão, com muitas gravuras, muitas ilustrações, mas é um livro simples, mas não simplório. Ele consegue ser técnico e é um livro muito barato. Então, fica aí as minhas sugestões. Muito obrigado. Espero ter conseguido transmitir aí com clareza aquilo que eu me propus. Obrigado aí pela oportunidade. Bom, professor Rafael, a gente queria agradecer bastante aqui a tua participação aqui. Com certeza foi de muita valia aí para todo mundo que está aqui presente. E agora a gente vai abrir para as pessoas, ver se caso alguém tem alguma pergunta. E temos algumas pessoas com a mão levantada, eu acho que era a Thalita. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Fique à vontade. Felipe, não, eu estava querendo bater palma. Foi muito bom a apresentação, tanto da Atila como do Rafael. Não ficou nenhuma dúvida, não, mas realmente resumiram bem, trouxeram todos os pontos assim, bem claros e importantes. Bem bacana, parabéns, pessoal. Mais alguém, pessoal? Eu tenho uma dúvida. Fica à vontade, querido. Esse todo processo, assim, por exemplo, a gente tem muitas cidades pequenas, né? São operações menores, tudo mais. E, assim, eu não conheço muito números, mas eu imagino que todo esse processo aí desse centro de operação, toda essa automatização, ela é muito custosa, né? Como que por exemplo, eu estou aqui no fundo do Vale do Paraíba, sul de Minas, né? São cidades bem pequenas, umas operações assim bem enxutas ali. Como que vocês trabalhariam essa questão desse controle de perdas ali, sendo que eu imagino que, como eu disse, né, talvez um pouco distante ainda essa automatização chegar em algumas cidades dessas aqui que algumas até então a gente se ouve falar que nem tratamento de água tem ainda uma empresa terceira, né? Às vezes não tem nem cobrança de um serviço desse. Qual que é a ideia, assim, com toda essa experiência que você tem, por exemplo, Rafael? Então, Marco, você me ouve bem? Então, eu acho que eu até toquei um pouquinho nesse ponto ao longo da apresentação, e assim, na realidade, eu acredito que quanto menores os sistemas, menos complexos são os sistemas de automatização, né?
Então, assim, na verdade, o que se tem hoje, o que eu sinto, né, de fato, e assim, eu já tive a oportunidade de trabalhar, e eu não estou falando assim, eu trabalhei a vida inteira na iniciativa privada, mas assim, eu sempre trabalhei em conjunto com empresas estaduais. Eu sempre notei um foco, mesmo com pouca automatização, mesmo com pouca tecnologia, um foco no controle operacional, aquele à moda antiga mesmo, onde as pessoas anotavam as pressões ali de hora em hora, as vazões. Então, assim, como eu exemplifiquei, por exemplo, você pode não ter um medidor ultrassônico caríssimo e tal, mas você tem uma calha ali que te possibilite saber, né? O professor deu uma... Acabou só para mim? O Ah, tá. professor caiu, acho, né? Deixa eu dar uma continuada, então. Vamos lá, Sheila. Então, às vezes um sistema pequeno, ele pode ser muito mais fácil de resolver do que um sistema de uma proporção maior, né? Assim, com soluções até mais simples e menos custosas, a gente consegue controlar e monitorar e fazer a gestão de perdas nesses sistemas menores. Eu não sei quão pequeno é o sistema que você está falando, assim, mas a gente tem sistemas aqui com 3 litros por segundo, 5 litros por segundo. Ocorre que, porque eu não sei se você também é de uma empresa, de um SAMAI, empresa privada ou estadual, mas, assim, o que eu vejo que acontece? Dentro de um âmbito maior, por exemplo, de uma empresa estadual, os sistemas pequenos, eles acabam ficando um pouco de lado, porque o retorno, o custo de manter esse sistema, a gente acaba tendo o subsídio cruzado, né? Então, acaba que financeiramente as empresas entendem que vale mais a pena perder essa água, não controlar esse sistema, do que investir num sistema pequeno. E também quando se pensa no indicador estadual, no indicador da empresa como um todo, os sistemas pequenos, eles têm um impacto muito pequeno no resultado final dos indicadores dessa empresa maior. Então, acaba que as empresas deixam de lado. No entanto, os resultados eles podem ser muito melhores e muito mais rápidos se a gente for fazendo primeiro esses sistemas pequenos, tomando experiência, entendendo como funciona, e depois a gente só replica para os sistemas maiores, porque, assim, ninguém precisa fazer grandes descobertas, assim, o sistema as tecnologias já existem, né, os métodos já existem, aplicar. Tem também, né, Sheila, uma questão que é importante também, que em cidades pequenas, a gente utilizar até esses sistemas automatizados faz com que eu economize na mão de obra, né? Então, o primeiro Também? custo inicial que pode ser grande, ele seja diluído ao longo do tempo, ficando até mais barato ao longo de toda a vida útil do sistema, né? Sim. Uhum. A gente nunca vai deixar de precisar da mão de obra, porque quem vai fazer a manutenção do sistema, quem vai consertar uma rede, quem vai fazer a fiscalização, sempre vai ser o ser humano. Mas o controle operacional vai me reduzir tanto essa ocorrência de manutenções que acaba reduzindo o custo com mão de obra, sim, porque acaba reduzindo o número de ocorrências de manutenções. Então, tá. O Fábio disse Oi? que no Corsan é possível automatizar até mesmo cidades pequenas. Ele está dizendo que tem um retorno bem grande. Sim. Uhum. Eu tenho percebido que assim, né, nós temos, com certeza, verificado que a porcentagem de perdas, ela, nacional, né, média nacional, ela vem numa crescente, né? Uhum. Vocês acreditam que essa crescente, ela se deve à melhoria mesmo das medições, ou realmente a gente está perdendo mais água? Não, são as duas coisas, mas principalmente pela elevação do monitoramento, porque até a maioria dos sistemas eram simplesmente estimados. Se eu estou estimando, eu vou tentar estimar ao meu favor. Então, a partir do momento que você começa a monitorar com o macromedidor o sistema, você começa a ter dados reais do seu sistema.
E o fato de elevar, assim, o índice de perdas nacional, ele se eleva, assim, é tão pouco, assim, né? 37, 38, 39, volta para 38. Assim, ele acaba se mantendo. A gente nem diz que aumenta ou diminui, porque 1% diante, né, de um volume tão grande. E as perdas, assim, a gente tem que trabalhar para reduzir, mas a gente precisa também trabalhar para que elas não se elevem. A partir do momento que você reduziu os seus indicadores, chegou num valor lá que acha adequado, você tem que trabalhar para manter, porque senão elas vão voltar a aumentar. Se você não manter a pressão regularizada, se você não manter a substituição preventiva de ramais, a fiscalização comercial e a troca de hidrômetros, por exemplo, os seus indicadores eles vão voltar a aumentar. Então, é um trabalho constante. Ok, bacana. Então, Sheila, vamos contar um pouquinho da pós aí. Uhum. Fiquei sabendo que quem estiver assistindo hoje vai ter uma condição especial também, né? Amanhã, se Isso. estiver entrando em contato aí com o comercial do IPOS e falar que assistiu o workshop de hoje, vai ter uma condição especial. Então, conta pra gente um pouquinho da pós aí. Isso, então, a nossa pós-graduação, a gente formulou ela entendendo um pouco, assim, como que tem se comportado o mercado de trabalho. Quando a gente vai trabalhar numa empresa de saneamento, a maioria dos profissionais, eles são destinados a trabalhar ou com água ou com esgoto. Vão ser poucos os profissionais que vão trabalhar com os dois temas em conjunto, né? E a maioria dos cursos que a gente verifica no Brasil, assim, a maioria traz saneamento como um todo, né? Tanto água quanto esgoto. E, né, da experiência que eu tenho, eu estou há 12 anos em empresa de saneamento, eu vejo uma necessidade muito grande de aperfeiçoamento dos profissionais, especificamente em sistemas de abastecimento de água. Como eu falei um pouquinho na apresentação, houve uma capacitação muito grande em esgotamento sanitário, um boom de profissionais de pesquisa científica, de investimento, e aí os sistemas de abastecimento de água eles ficaram um pouco de lado. Depois que veio a gestão de perdas de água, esses investimentos voltaram a acontecer, mais em busca da eficiência do sistema, né? Do controle operacional da eficiência do sistema. Então, a gente precisa muito de profissionais que vão operar esses sistemas de abastecimento, porque, como eu falei, as estruturas estão envelhecidas, as pessoas que deram início a esses sistemas, elas estão se operando, o mercado está se renovando, tem novas concessões e tudo mais. Então, a gente precisa de uma capacitação constante. A gente criou essa pós, então, pensando nos temas mais relevantes em projeto e operação de sistemas de abastecimento, os professores com experiência no mercado de trabalho também, então a gente vai tentar, em todas as disciplinas, unir a teoria com a prática, né, assim, tanto a parte teórica de dimensionamento, mas vai ver muita coisa, como a gente viu hoje, né, de questões operacionais, questões de campo, questões de dia a dia. E aí, esse evento de hoje foi mais uma forma de divulgar após, trazer um pouco dos assuntos que a gente vai ter ao longo desses 20 meses de curso. E aí, como o Zac falou, para as pessoas que assistiram a esse evento hoje, a gente vai dar um desconto especial através do nosso comercial, que fica naquele link que a gente sempre posta no LinkedIn. Tem o contato do comercial, é só entrar em contato com eles, dizer que estava no workshop hoje, a gente tem o nome das pessoas que estavam aqui também, e aí eles vão dar um desconto especial. A gente está com previsão de início para pós agora em maio, se a gente né, fechar a turma, se não em junho, mas a gente está com tudo pronto para iniciar. Bom, o Marcelo fez mais uma perguntinha aqui, Sheila. Qual a relação que existe entre diminuição de pressão vezes volume micromedido?
em locais onde foram implantados VRPs, a tendência é diminuir o volume micromedido. Tem essa relação, sim, Marcelo. Já aconteceu em algumas regiões aqui que eu estudo também, porque o que acontece? Principalmente em clientes que têm caixa d'água, quanto maior a pressão da rede, a rede pressurizada acaba abastecendo essa ligação e acaba abastecendo a caixa d'água. A depender da pressão que está na rede, faz uma pressão também na boia da caixa d'água. A caixa d'água é tão pequena que a gente chama de efeito, aí sendo uma perda para a companhia. Se é um volume que chega a ser medido, a gente vai reduzir o volume micromedido por consequência da redução da pressão. E principalmente em prédios, já tem alguns estudos, assim, por exemplo, nos andares mais elevados, que a pressão é menor, o consumo dos moradores dos andares mais altos, comparado aos dos andares mais baixos, que a pressão é maior, eles podem ter o mesmo hábito, mas a diferença de pressão que chega em cada andar acaba aumentando o consumo interno só por conta da pressão mesmo. Bom, mais alguém, pessoal? Tem mais alguma questão que gostaria de comentar? Bom, eu queria agradecer a professora Sheila, professor Rafael também. O Rafael mandou mensagem, pediu desculpa, disse que não está conseguindo voltar a comunicação dele, mas agradeceu o convite e a presença de todo mundo. Então tá, e fica o convite, vamos estender o convite a todos, né? Para a gente estar fazendo parte dessa pós-graduação aí, lembrando que é um curso diferenciado, né? Como a Sheila falou, sempre é focado na parte de saneamento e aqui a gente tem uma chance de ver em maiores detalhes a parte de água, né, Sheila? Isso, exatamente. É isso, fica o convite. Esperamos que todos tenham gostado da apresentação, tenham se interessado pela pós. Eu fico à disposição, se alguém tiver mais dúvidas, tem meu contato lá no LinkedIn. E é isso, Isaac, obrigada também pelo convite. Eu que agradeço aí e desejar a todos uma boa noite, tá? Um abração a todos, tá bom? Obrigada pela audiência, boa noite, boa semana a todos. Valeu, um abraço.